Pacientes perguntam muito: aparelho fixo ou aparelho móvel? Isso depende muito do caso. Normalmente, em crianças, a gente usa aparelho móvel, aparelho ortopédico, que ele trabalha com o crescimento. Já em adulto, a gente normalmente usa aparelho fixo, porque já houve o crescimento, a gente vai apenas fazer uma correção. A gente está corrigindo um problema de uma oclusão errada de muitos anos, de uma oclusão errada decorrente de um crescimento anômalo ou da maxila ou da mandíbula. Então, tem uma série de fatores que entram nisso, como, por exemplo, pode ser necessária a extração de dentes, pode ser necessário, principalmente se o paciente não tiver os dentes posteriores, a colocação de mini implantes para poder puxar ou intruir ou extrair um dente, dependendo de cada caso. Então, assim, são coisas que a gente acaba tendo que fazer durante a ortodontia para possibilitar o resultado que a gente deseja. Além disso, a gente trabalha com aparelhos tradicionais, aparelhos estéticos, o fixo tradicional e tem o autoligado também. O autoligado tem uma vantagem que ele pode ser usado em pacientes com problemas periodontais. Lógico que cada caso tem que ser avaliado adequadamente em conjunto com o periodontista, mas ele faz menos força durante a movimentação ortodôntica. Então, por isso ele é mais indicado para esses casos. Uma outra coisa com relação ao autoligado, que ele tem o tempo de uso menor do que o tradicional. A gente tem também os alinhadores, que são aqueles que parecem uma moldeirinha. Uma outra coisa muito importante quando a gente fala em ortodontia é a contenção que deve ser usada ao final do tratamento. Porque não é simplesmente terminar a ortodontia, tirar o aparelho e acabou. O que acontece se for feito isso? Os dentes vão voltar à posição errada. Por quê? Os dentes estão no osso. Existem ligamentos que prendem os dentes ao osso. Quando a gente faz uma movimentação ortodôntica, a gente precisa que esse osso se remodele e estacione nessa posição nova. Para que isso aconteça, principalmente por conta da remodelação óssea e dos ligamentos que prendem o osso ao dente, os ligamentos que unem um dente ao outro, ao dente vizinho, ao osso vizinho, tudo isso leva um tempo para ver essa remodelação. Então, se não for usada uma contenção ao término do tratamento, vai haver a perda no tratamento ortodôntico. Então, isso tem que estar muito claro quando o paciente se propõe a fazer ortodontia, porque senão vai fazer todo o tratamento e depois acaba perdendo. Com relação à contenção, existem diversos tipos e isso o próprio ortodontista vai indicar de acordo com o caso do paciente, mas é muito importante usar. Tempo de uso de contenção também vai ser avaliado pelo profissional ao término do tratamento. Uma outra coisa que também é muito importante, se o paciente fez uma ortodontia, como eu citei anteriormente, devido à falta de espaços, os dentes estarem tortos, preparou toda a boca para a colocação de implantes ou para a colocação de uma prótese removível ou uma prótese fixa. Chega ao final do tratamento, tira o aparelho, usa a contenção e não recoloca os dentes, também vai haver a perda de todo o tratamento. Por quê? Os dentes, se for falar de uma maneira assim bem simples, eles sabem que eles têm que se encostar um no outro. Um dente vizinho num dente vizinho e o de cima no de baixo. Então, se a gente corrige, deixa na posição adequada e não se coloca dente naquelas falhas, os dentes vão novamente procurar aquele contato. Então, eles vão começar a girar novamente, vão começar a se afastar um do outro, o de cima vai começar a descer, o de baixo pode começar a subir, embora seja contra a gravidade, mas isso também acontece.
e toda a ortodontia feita também vai ser perdida. Daí vocês percebem a importância dessa conscientização para se obter o resultado desejado ao início do tratamento ortodôntico e da colaboração do paciente com relação a se comprometer a fazer isso. É isso que eu queria explicar para vocês, passar umas noções gerais, porque eu estou falando aqui tudo muito superficialmente, porque cada caso é um caso, a conduta para cada paciente é uma, a indicação do aparelho, do tempo de uso, do tipo de movimentação também vai variar de caso para caso, da idade, da situação do dente, da situação da maxila e da mandíbula, se o paciente tem perda óssea ou não. Todos aqueles fatores que eu citei anteriormente, eles vão interferir e vão também repercutir em todo esse processo. Mas a ortodontia pode sim ser usada em qualquer idade, desde que o paciente tenha consciência, saiba do prognóstico, da evolução do caso e da higienização. Então é isso, obrigada.